Deus nos oportuniza mais uma vez, está nos trazendo a palavra do Senhor. Boa noite a todos mais uma vez. Convido que os irmãos possam abrir suas Bíblias para o livro de 1 João, capítulo 2. Estaremos fazendo uma leitura preliminar, depois iniciaremos o assunto da noite. Essa passagem é 1 João 2, 7. A palavra do Senhor nos diz assim: filhinhos, escrevamos porque seu nome e vós vos são perdoados os pecados. Jovens, escrevamos-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Das coisas desse mundo, para que nós possamos escolher as coisas que agradam a Ti, viver uma vida de santidade, para que as pessoas que ainda não Te conhecem como Salvador possam, através do nosso caminhar por esse mundo, Deus, motivo pelo qual ainda Tu nos mantém aqui, conhecer Jesus Cristo como Salvador. Que Tu possa trabalhar em meu caso, viver a educação de casa, presente, para Daniel, leremos os versos de 5 a 8. Determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho, que assim fosse 3 anos, para que pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Belsazar, e Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abdinego. E Daniel propôs no seu coração não contaminar-se com o rei, nem com vinho de bebida. Ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. A conspiração do diabo. A conspiração do diabo. Já preguei sobre Daniel, um espírito excelente, Daniel, um espírito de edificação. Agora, essa terceira mensagem vai fechar o assunto. A conspiração do diabo. Quando a palavra de Deus é pregada, o inimigo está atento para que ela não faça morada nos corações. Como nós lemos, ela é direcionada a jovens, adultos, a crianças, as pessoas de qualquer idade. No mundo em que nós vivemos, há necessidade da palavra de Deus ser pregada. Assim como havia necessidade de Deus na época de Daniel, hoje também há necessidade da palavra de Deus. O diabo está conspirando. E nós vemos aqui esses jovens de Israel, eles eram filhos dos príncipes, quer dizer, eles eram príncipes, né? Que foram levados para a Babilônia e a finalidade era de serem ensinados na língua dos caldeus e nos costumes do povo babilônico. Eles eram servos de Deus, todos esses jovens eram servos do Deus vivo. E a palavra de Deus nos relata aqui nesse capítulo 1 o comportamento desses jovens diante da vida de um mundo pagão. A palavra de Deus nós lemos: estão no mundo, mas não são do mundo. Deus ainda nos mantém no mundo como salvos em Cristo Jesus para que nós possamos ser a luz do mundo, mas nós não somos deste mundo. Estamos
ainda aqui, pela misericórdia de Deus, outras pessoas possam conhecer uma guerra constantemente, seja pelos nossos olhos, seja pelo mundo, seja desses jovens Nabucodonosor, um rei ímpio. Há também pessoas ímpias por trás do nosso relacionamento, que querem afetar o nosso relacionamento com Deus. Herodes foi um homem ímpio e ele fez o que com João Batista? Decapitou João Batista. Olha o que Pilatos fez com Jesus Cristo, lavou as mãos. Então, o inimigo, Satanás, usa pessoas para desestabilizar os crentes, as pessoas que verdadeiramente querem servir e temer a Deus aqui nesse mundo. E nós vemos aqui nesse capítulo 1 que esses jovens de 15, 16 anos, diante de uma situação, foi-lhes dado de comer e beber das iguarias do rei. Tudo aquilo que o rei usufruía, eles deveriam usufruir: vinho, bebida forte e tudo aquilo que não agradava a Deus. Mas Daniel falou com o dispenseiro do rei e disse: olha, eu não posso me contaminar. Eu queria que tu experimentasse nós por 10 dias, para que nós comêssemos outro tipo de comida, para que nós comêssemos legumes e coisas deste mundo. E foi concedido pelo... E a palavra de Deus nos diz mais adiante em Daniel 1 que eles diante de Deus pela sua decisão de servir a Deus, ou seja, escolher as coisas que agradavam a Deus e não as do mundo, que o semblante desses 3 jovens, 4 jovens, era muito mais saúde do que aqueles que se completavam com as iguarias do rei, os demais jovens da mesma idade. Deus abençoou, por quê? Porque eles foram fiéis. Então, a pregação da palavra de Deus, ela precisa nos exortar à fidelidade. Essa semana, uma tristeza, meu irmão, por parte de pai mais velho, faleceu na quarta-feira para quinta-feira. Nós fomos no sepultamento na quinta-feira. E eu sempre estou preparado para pregar a palavra de Deus. Eu levo a mensagem no enterro, seja de quem for, eu tenho a palavra de Deus para pregar, porque é ali que nós temos a oportunidade de falar sobre céu e inferno. Vida com Deus e vida sem Deus. Porque aquele momento ali, o coração está pronto a receber uma pancada e fazer uma decisão. Mas o pastor de uma igreja que a minha sobrinha frequenta foi convidado e eu não pude fazer nada a não ser conversar com ele um pouco. E eu disse para ele: pastor, o senhor vai pregar? Prega sobre céu e inferno, que é o que esse povo precisa ouvir. Então, quando a palavra de Deus é aberta e pregada, é isso. Por quê? Porque ela tem que fazer diferença na vida das pessoas. Nós não podemos torcer o braço da pessoa e fazer a pessoa decidir. Deus pode trabalhar no coração. Então, é forte, é firme, é profunda, porque ela precisa ser assim. Jesus Cristo foi assim. Ele não agradou os fariseus. Por quê? Porque ele pregava o que vinha de Deus. Então, a conspiração do diabo, ela precisa ser desnudada, ela precisa ser mostrada para que não engane as pessoas que vivem servindo a Deus e principalmente aqueles que ainda não servem, mas que através da pregação da palavra podem vir a servir a Deus. Então, a conspiração do diabo, primeiro, ela é implacavelmente insistente, 5, ele determinou as varias e do vinho e da assim deveriam era aquela comida que era para os deuses. Não era à toa que esse essa comida era, já havia sido
nós comemos macumba, que foram desafiamos essas coisas. Nabucodonosor queria alimentar as esperanças desses jovens, uma forma de viver servindo a deuses estranhos. Ele não queria que aquilo que aconteceram lá e assim o mundo faz hoje conosco. Ele não está contente, o inimigo não está contente com a forma como nós vivemos a Deus, a oração. Ele quer nos contaminar. E nós precisamos luxúria, mas é uma vida pagã, era o que estava oferecendo Nabucodonosor. Eles eram príncipes, mas viviam conforme Deus mandava viver lá no tempo que Israel ainda não estava cativo. Dá para viver nesse mundo servindo a Deus? Dá, de forma limpa? Dá, mas nós precisamos escolher fazer aquilo que agrada a Deus quando nos é apresentado esse lixo do mundo para nós usufruirmos. Às vezes até é bom aos nossos olhos, mas o fim é o distanciamento de Deus. A glória de Deus não vai ser vista na nossa vida. A sugestão que o mundo dá: vinho, a porção do manjar do rei. A Rede Globo está aí passando Big Brother, levando sonhos às cabeças das pessoas que estão lá participando, de fama, de ser falada por todo o Brasil, de ser discutido o seu nome nas rodas, segunda, terça, quarta-feira, todos os dias da semana, tornando as pessoas notórias, mas conhecidas nacionalmente, até internacionalmente, mas há uma falsidade sobre tudo isso. Por quê? Porque essas pessoas estão sendo enchidas com prostituição, com adultério, com comportamentos que não agradam a Deus, para ter fama. Foi o que foi oferecido para esses jovens. Tu vai ter fama, tu vai estar do lado do rei. Não, eu não quero estar do lado do rei, eu quero estar do lado de Deus. É esse o comportamento do Filho de Deus. Não se contaminar. E muitos crentes assistem essas programações, muitas vezes em suas casas. Não estão participando, mas estão pactuando quando assistem. Porque lá tem comerciais que muitas desses até vão consumir. E esses comerciais não são comerciais favoráveis, porque assim como o programa não é favorável, não são favoráveis para uma vida de comportamento que glorifique a Deus. O mundo cobra quando ele dá alguma coisa que muitas vezes para nós parece ser boa, e muitas vezes é boa. Depois ele vai cobrar muito caro de nós, irmãos. Nós precisamos estar atentos. Foi o comportamento desses três jovens. O crente precisa se alimentar com o alimento oferecido por Deus, que está na sua palavra. Esse deve ser o comportamento do crente sadio. O alimento da palavra do Senhor. Mas muitos nem abrem a palavra de Deus na sua casa. Muitos não sabem nem os livros onde se encontram. Com muito tempo já de convertidos. Não tem interesse. Por quê? Porque Deus não cobra? Um dia vai cobrar quando nós chegarmos na eternidade. Vamos ser envergonhados por não ter feito aquilo que nós deveríamos ter feito para a glória do nosso Deus. Para um crente, então, o alimento oferecido é a palavra de Deus, a meditação diária na sua palavra. Vai nos dar condição de ter atitudes como desses 4 jovens. Deuteronômio 17, 19 diz: e terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei e estatutos para fazê-los. Aqui está falando
quando fosse constituído o rei de Israel. Como ele deveria se proceder? A palavra de Deus deveria estar próxima a ele. Isso falei no domingo passado, no desafio na manhã de domingo. Sobre a palavra de Deus estar presente, porque é nela que nós vamos meditar, é nela que nós vamos decidir que agrada ou não agrada a Deus. A minha atitude que eu vou ter, assim como o rei deveria ter, de ser justo no seu julgamento, o crente precisa saber a sua atitude quando for tomada, se realmente ela vai ser para a glória de Deus. Mas para isso ele precisa meditar na sua palavra. Deuteronômio 8:3 diz: e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só da palavra de Deus. Perdão, não viverá só do pão, mas viverá só da palavra de Deus. Por quê? Porque assim como aquelas iguarias que foram oferecidas para Daniel e seus amigos eram para o corpo, assim as coisas que o mundo nos oferece hoje são para o corpo. Só a palavra de Deus é para o nosso espírito. E é dessa palavra que nós temos que viver. É dela que nós temos que nos alimentar verdadeiramente para podermos servir ao nosso Deus. Já citei também na semana passada, quando o Senhor Jesus foi tentado depois dos 40 dias e 40 noites de fome, Satanás diz para ele: Deus transforma essa pedra em pão. E o que Jesus respondeu? Nem só de pão viverá o homem, respondeu aqui conforme esse versículo, mas viverá da palavra de Deus, dependendo de Deus. Essa deve ser a atitude do crente, dentro das investidas do inimigo, viver dependendo de Deus, porque o inimigo vai insistir dia a dia, irmãos. Talvez hoje ele não tenha vitória sobre mim, sobre ti, mas amanhã ele vai tentar de novo e vai até que nós estejamos na eternidade. E essa é a luta diária que nós temos. Alimento, o cardápio que Deus tem diário para nós. Nós temos que saborear, nós temos que desfrutar. 1 Timóteo 4,6, propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo criado com as palavras da fé e para a boa doutrina que tem seguido. A palavra é confiável, a doutrina é sã, ela é o motivo pelo qual nós temos que ter a consistência quando o inimigo nos atacar. Somente através dessa doutrina, ela é pura, ela é forte, ela é suficiente, mas tem que ser diária, irmãos. Assim como o nosso corpo não pode depois deixar de saborear o nosso social, porque é gostoso, assim é a respeito da palavra de Deus. Nós precisamos dia a dia saborear. E quando sentar, saborear mesmo, irmãos. Saborear, sentir o desejo, olha que gostoso, eu quero mais, sabe? Quando tu deixar a Bíblia de lado, porque tu tem as tuas atividades em casa, as senhoras, as senhoras ou os homens, sentir que, eu queria mais, eu não vejo a hora de eu poder parar e debruçar de novo sobre a palavra de Deus para poder ter mais entendimento. Porque ela que me dá força, ela que me dá a vitória sobre todos esses aspectos. O diabo tem alimentos, ele tem o seu cardápio e ele nos propõe, ele deseja produzir sonhos carnais. Nós temos que ter sonhos eternos, sonhos espirituais, sonhos de ganhar uma alma para Cristo, sonhos de evangelizar, por mais que nós precisamos das demais coisas nesse mundo. Mas o diabo quer mudar. O diabo produz expectativas, principalmente para os jovens. Eu, quando era jovem, eu tinha expectativa de ter o maior carrão que eu pensava na época. Quando eu tinha 18 anos, eu tinha um Fusquinha caindo aos pedaços. Eu queria ter, na época, um Corcel 2, que era o melhor carro da época. Eu não tinha condição. Hoje, eu não tenho esse desejo de ter carro, ando a pé para tudo que é lugar. Quando Deus me permitir, vou ter um carro. Se puder ter, vou ter um carrão. Se Deus me abençoar, mas se não, não me faz falta. Por quê? Porque em determinados momentos da vida, Satanás ataca de formas diferentes. Hoje ele está atacando na minha vida de outra forma, não dessa forma. E assim vai ao longo dos nossos anos. E nós precisamos nos alimentar sempre. Por quê? Porque se nós não vencemos aquela batalha, temos que vencer as próximas. Se nós vencemos aquelas, temos que cuidar para não perder a próxima. E assim vai. Isso é a vida cristã. Por isso que quando a palavra é pregada, ela tem que nos exortar, nos transformar. Lucas 15 fala de 11 a 32 da palavra do filho pródigo. O filho pródigo resolveu pedir ao pai. O pai tinha 2 filhos e ele resolveu pedir a sua parte da herança. Ele disse: pai, me dá a minha parte da herança, eu quero ir embora da tua casa, eu não quero mais viver contigo. E ele pegou a parte dele e foi viver de forma dissoluta. O
pai deu a parte dele e o outro filho ficou na casa. E ele foi para um país distante. Enquanto tinha dinheiro, tinha amigos, começou a gastar o dinheiro, amigo para cá, amigo para lá. É assim que funciona, o mundo é assim. Mas chegou um momento em que o dinheiro terminou. O que é que eu vou fazer? Foi procurar os amigos para pedir comida, ninguém dava comida para ele. E um certo amigo disse, não, eu tenho uns porcos ali no chiqueiro, vai lá, alimenta ele com essas bolotas de porco, alfarrobas de porco, e eu vou... E tu também te alimenta disso. O mundo ofereceu para o filho pródigo comida de porco, irmãos. É isso que o mundo nos oferece, comida de porco. Porque ele estava na vida, debaixo da tutela do pai e achava ruim. Foi viver de forma dissoluta. Gastou tudo que tinha. E agora não tinha nem como se alimentar. O mundo nos oferece isso, irmãos. Uma comida que não é nutritiva. Ela vem, enche o estômago, mas não enche o espírito. Ela não traz nutrição para nós continuarmos como crentes a nossa jornada nesse mundo. Nós temos que ter cuidado daquilo que nos é oferecido, seja por mídia, seja por jornal, seja pelo que for. Nós precisamos ter o cuidado. Alimento do diabo, comida de porco. É difícil, mas precisa ser pregado. As pessoas precisam ouvir. Elas vão decidir, nós não podemos decidir. Eu tenho decidido pela minha vida e muitas vezes decido errado. Mas quando eu prego, é uma exortação primeiro para mim. A música do mundo, o que é? Comida de porco. Porque ela fala de Jesus, mas o ritmo não agrada a Deus. Assim como não agradava a Deus a comida que aqueles jovens rejeitaram. Ah, mas está falando de Deus, mas não é Deus, não vem de Deus. Por quê? Porque os irmãos que moraram, a irmã Kimberly morou muito tempo ali no seminário, o Douglas está morando agora e já se mudou um certo dia para o outro lado de noite porque não aguentava o funk. O que é o funk? Aí tu bota uma letra cristã e vai cantar funk? Por favor, comida de porco. E muitas igrejas têm tocado isso. Muitos crentes têm ouvido isso. Muitos crentes têm adaptado esse tipo de música com letra cristã e saem cantarolando o mundo afora, ao invés de dar um bom testemunho. Comida de porco. Essas músicas são relativas para sexualidade, para drogas, para palavrão, para tudo que é coisa, menos para agradar a Deus. E como que eu vou pegar e botar o nome de Jesus numa música dessa que foi cantada para Satanás? Mas muitas igrejas têm feito isso. Nós temos que ter cuidado. O ano passado, eu me lembro que se completou 28 anos da morte de Cazuza. Um drogado, homossexual, não conheceu a Cristo porque não quis conhecer para ter sua vida transformada. E a mídia exalta. Jovens saem cantarolando as músicas, choram quando se fala nessas personalidades. Comida de porco! Contrário, tudo que fazem é contrário a Deus. É a insistência de Satanás para permear a igreja, para que tenha essas atitudes. E muitas igrejas usam músicas, parafraseiam músicas dele, botando o nome de Jesus e estão cantando em suas igrejas. Não tem alimento. São eróticas, sensuais, apologia à droga, ao sexo fora do casamento. Tudo contrário à palavra do Senhor. Imundície. E é assim, irmãos, todos os dias o diabo está com um cardápio. Né? Hoje, o pastor falou na nossa escola dominical, hoje eu fui abrir a internet para ver meus e-mails. Me aparece uma coisa assim, que eu não vou dizer para os irmãos que apareceu, mas uma coisa assim escandalosa. Uma coisa escandalosa. A genitália de um homem aparecendo quando tu abre um site para ver as informações que tu tem. Por quê? Porque eles estão usando aquilo ali para fazer apologia da venda de alguma coisa que seja benéfico para o homem. Mas isso não é comida de porco, é do diabo.
criança vai abrir, porque essa página, eu abro todos os dias para ver meu e-mail, agora começou a aparecer essa porcaria. Temos que ter cuidado. São as investidas de Satanás. Foi-se o tempo em que Chaves, Três Patetas, Pantera Cor-de-Rosa e outros programas eram sadios. Hoje não tem mais nada, irmãos, na televisão, nada. É apologia, tudo contrário a Deus. Se nós pegarmos estatísticas, as propagandas de cigarro foram tiradas, mas as propagandas de bebida alcoólica existem ainda na televisão. Mostrando mulheres lindas, mostrando homens maravilhosos, mostrando praias para consumir. Pega a estatística da morte de pessoas em acidentes no ano passado. Quantas pessoas morreram? E a bebida é um passo para a droga, porque quando a bebida não faz mais efeito, nós procuramos algo que nos deixa um pouquinho mais tontinho. É a droga. Quantos morrem por overdose? E para a droga, para fazer coisas ilícitas, é um passo, sexo e tantas outras coisas. Quantas pessoas estão morrendo por isso? Comida de porco oferecida por Satanás. Temos que ter este cuidado. Até na área de educação de crianças, o ano passado surgiu uma reportagem em que uma juíza batia a palma porque foi aprovada a lei, perdão da redundância, a lei das palmadas, ou seja, os pais não poderiam mais corrigir os filhos. O mundo vai corrigir com essas atitudes. Não precisa mais o pai corrigir, porque se o pai der uma palmada, ele vai ser preso. Agora, a mídia, Satanás usando todos essa sistemática do mundo, ensinando coisas erradas para as crianças, pode. O que está sendo criado? Comendo comida de porco. Criando uma pessoa que vai ser contrária a servir a Deus, contrária às coisas que agradam ao Senhor. E tantas são as religiões que hoje estão propagando coisas que são contrárias também a Deus. Comida de porco, oferecendo, e as pessoas se banqueteiam. Saem faceiras, são enganadas e saem faceiras. Graças a Deus por essa igreja que prega o Evangelho, que exorta o Evangelho, que tem pessoas na liderança que são fundamentadas na palavra de Deus. Não só são fundamentadas, mas vivem a palavra de Deus e aplicam em suas vidas. Isso é o fundamental. Porque a partir do exemplo, nós podemos exortar as pessoas, senão não há condição de exortar as pessoas, se nós não somos exemplo. Se nós comemos o que o mundo nos oferece. Segundo Pedro 2,20 diz, portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor Jesus, Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhe o que o verdadeiro provérbio diz, o cão voltou ao vômito e a porca lavada ao esponjador. A minha família é assim. Todos ouviram a palavra de Deus. Na infância, na juventude. Hoje, se tu vai falar de Deus para eles, eles te correm. Como está dizendo Pedro, melhor lhe foras não ter conhecido do que ter conhecido, ficado por um tempo e se afastado. Estão comendo hoje no mundo comida de porco. O cão voltou ao vômito e a porca lavada voltou ao esponjador. Fazendo tudo aquilo que faziam, aprenderam a verdade, mas Deus dá o livre-arbítrio. Escolheram não fazer o que agrada a Deus. É livre-arbítrio. E Deus é justo nesse ponto. Vômito do cão, diz Pedro. Então, além da comida de porco que é nojenta, o vômito também é nojento. E é o que muitos estão banqueteando, porque ele é oferecido. Quando oferece a palavra de Deus, não quer. Por quê? Dão um monte de desculpa. Tem muito senão, tem muita coisa para não deixar, ou ter que deixar de fazer. Não, Deus não obriga a deixar de fazer nada. É o Espírito que trabalha e faz, molda o nosso caráter, como moldou o caráter desses 4 jovens, a fazer a vontade de Deus. E aí a pessoa vai escolher servir a Deus porque está escolhendo, não porque está sendo obrigado. Agora, preferem o vômito, preferem a comunhão com o mundo,
abandonam o caminho do Senhor. Quantos passaram por essa igreja que não estão mais aqui? Quantos? Que nós sabemos que estão hoje fazendo coisas mais terríveis, assim como os meus familiares, do que se nunca tivesse ouvido sobre o Evangelho. Quantos? Muitos. Mas nós devemos ficar firmes. Testemunhar. Por quê? Porque o inimigo está pronto para tentar fazer a mesma coisa conosco. Então, ele está conspirando. Não adianta ter só nojo do vômito. Precisamos repudiar. Repudiar e não chegar perto. Esse deve ser o comportamento do crente. Os alimentos que nós comemos é o alimento da palavra de Deus. Alimentos que vêm do Senhor. Segundo Reis 4:40 diz: assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Aqui fala sobre Eliseu, versículo 38 do mesmo capítulo 4. Eliseu tinha dito para que ele tinha voltado de Gilgal e havia muita fome, voltado para Gilgal, não de Gilgal, para Gilgal, e tinha muita fome. E ele disse para um dos seus discípulos para que recolhesse alguns arbustos, porque a fome era tão grande: recolhe arbustos aqui e vamos fazer um caldo. A panela estava no fogo e aquele discípulo foi lá e buscou o arbusto e foi colocado o arbusto na panela para fazer o caldo. E quando eles foram comer, viram que tinha algo errado e gritaram: Senhor, tem morte na panela. Por quê? Porque aquele que buscou o arbusto buscou de uma videira brava, uma colossíntia, é o nome da planta, é um tipo de trepadeira. E ela foi colocada lá e ela estragou. Ou seja, esse alimento não vinha de Deus, vinha das coisas do mundo. E ele contaminou aquilo que estava sendo feito para ser servido. Gilgal, para os irmãos terem uma ideia, é uma roda, era uma habitação ao norte de Israel, e ali aonde os primeiros discípulos de Eliseu foram preparados. Então ali começou o primeiro seminário descrito na palavra de Deus, começou ali. Por quê? Porque aqueles discípulos sentavam em roda e o mestre ensinava aqueles discípulos. Então, esses discípulos prepararam a comida para comer. E essa comida não foi possível comer. Imagina se todos comessem o suficiente, morreriam. O mesmo local que depois, no capítulo 6, é falado, onde foi cortado a tábua e caiu lá o machado, é o mesmo local que depois eles ampliaram para fazer habitação para esses discípulos. Então, esse é o local onde eles estavam. Foram comer e havia morte na panela. Havia morte na panela. Então, o que nós queremos dizer com isso? Que a videira brava significa a palavra que não vem de Deus. Aqueles discípulos eram o povo de Deus, assim como hoje a igreja de Cristo é o povo de Deus. Então, a palavra que é pregada, ela precisa vir de Deus, senão ela vai trazer morte ao invés de vida. Morte para aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador, porque vai ser enganado, vai continuar sendo enganado e vai para o inferno. E para o crente, desviá-lo de servir a Deus. Então, nós temos que ter esse cuidado. Mais uma vez, graças a Deus, porque temos uma igreja fundamentada na palavra de Deus, que é pregada, que é exortada, para que o alimento seja um alimento que nutra, que não vá prejudicar o povo que ouve. Então, a panela significa o povo remido de Deus, a igreja, hoje, nos nossos dias. E a palavra que é pregada. E quem é pregado? Eu sou a videira, Jesus Cristo falou em João 15:1. O meu Pai é o lavrador. Então, Ele, Jesus Cristo, tem poder para trazer cura a qualquer mal que é colocado pelo inimigo. Por isso que nós pregamos Jesus Cristo, porque só Ele pode transformar, só Ele pode salvar, só Ele pode nutrir o coração da pessoa que muitas vezes está desesperada, que chega à igreja para ouvir a mensagem da palavra de Deus. O alimento que os profetas
colocaram na panela não vinha de Deus. Por isso que ele pegou um pouco de farinha e ele disse, não, pega um pouco de farinha, se o irmão lê ali depois, e coloca na panela. Quando colocou a farinha, a morte não estava mais lá. Por quê? Porque colocou Jesus Cristo, porque colocou a palavra que é pregada. Ela transforma, ela cura, ela traz salvação. E essa é a palavra que nós pregamos, e não comida de porco, e não erva brava, e não vômito de cão. Nós pregamos a palavra viva, o alimento que nós recebemos através da palavra de Deus. Ele é vivo, ele é eficaz, ele é verdadeiro. Por isso que precisamos dia a dia adicionar farinha. Quem Jesus Cristo diz que ele é o pão da vida. Então, se ele é o pão da vida, é essa farinha que precisa estar na nossa vida. Assim como ela transformou aquele caldo nocivo num caldo rico em proteínas para aquele povo que estava esfomeado, assim a palavra de Deus, quando é pregada, Jesus Cristo é o Salvador. Ele veio a esse mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte e quer dar vida eterna para aquele que ainda não tem ele como Salvador. Transformar espiritualmente, não saciar só a fome física, mas a espiritual. O pão que desceu do céu, esse é o pão que nós pregamos, é esse que transforma. A morte na panela foi eliminada quando Eliseu proclamou, a farinha era um tipo de Jesus Cristo. Apontava para Jesus Cristo hoje. Então, o Novo Testamento e o Velho Testamento têm sincronia. Tem sincronia, mas a pessoa precisa entender a sua necessidade para ter essa sincronia. O homem é livre para escolher vida eterna com Cristo ou vida eterna longe de Cristo. Comida do mundo, comida de porco, vômito de cão, ou a palavra de Deus, o pão da vida que é Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho que nós pregamos nessa igreja, graças a Deus por isso. Então, hoje, muitos estão buscando prazeres momentâneos, muitos estão se locupletando com as coisas desse mundo. Mas saiba que há um preço. Deus não vai cobrar nada de ti para aceitar Jesus Cristo. É de graça. Tu não precisa pagar nada. Né? Deus é tão bondoso que ele dá um livre-arbítrio para que, como eu, fiquei 10 anos sem servir a Deus, longe de Deus, e mesmo Deus me preservou. Ele não me tirou a minha salvação. Esse é o Deus que nós pregamos, e não a comida que o mundo oferece. Como Salvador, Deus quer ter comunhão contigo, comigo. Ele quer ter o prazer da comunhão. Ele não quer que tu volte ao vômito, não quer que tu volte como o porco ao lamaçal. Ele quer que tu te alimente sempre, até que chegue na eternidade, para que ele possa te usar, assim como vai usar se tu realmente se colocar nas mãos do Senhor. Então, que a morte na panela possa mostrar como Satanás é astuto. Porque no meio do desespero, no meio da fome, qualquer coisa que a gente comer nos ajuda. Não ajuda. Nós precisamos ter cuidado. E aquele discípulo de Eliseu não teve o cuidado quando colocou lá uma erva brava. Uma erva que não era boa para ser comida. Então, essa é a situação do homem que realmente recebe a incessante pressão do inimigo sobre sua vida. Em segundo lugar, além da implacável insistência, a implacável invasão do inimigo. Vamos voltar lá para Daniel. A implacável invasão do inimigo, versículos 6 e 7. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E olha só, irmãos, o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abidnego. Eu outro dia falei com o irmão Paulo Carvalho, eu me lembro mais fácil dos nomes Sadraque, Mesaque e Abidnego do que Beltesazar, do que Daniel, Azarias, Amazias e Ananias. É muito mais fácil tu lembrar dos nomes que nós já vamos ver. O que significam
esses nomes. Então, Satanás invadindo a intimidade das pessoas, a privacidade, a mudança dos nomes desses jovens. O que Satanás queria? Mudar a identidade deles. Mudar a identidade. É o que o mundo deseja, irmãos. Mudar o caráter das pessoas à força. E início de uma nova vida. Jovens, aqui na Babilônia, vocês precisam ter outros nomes. Nomes mais pomposos, não aqueles nomes que vocês usavam lá na terra que vocês estavam antes. Nomes mais pomposos. Então ele deu Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nomes, como Beltesazar, de impacto. Vamos ver o que significavam esses nomes. Daniel, em hebraico, quer dizer: o Senhor é meu juiz. Deus é meu juiz. E o nome Beltesazar, que o Deus Baal proteja o rei. Olha só a diferença. O Senhor é o meu juiz, e ali Nabucodonosor está dizendo, ou os eunucos querendo dizer que o Deus Baal, o Deus da Babilônia, proteja o rei. Não Deus do céu, mas o Deus desse mundo. Então, por isso que foi trocado. Ananias, e em hebraico, Jeová tem sido gracioso, Jeová foi misericordioso. Não tem uma tradução para Sadraque. Eu não achei uma tradução assim com um nome específico, mas com certeza Sadraque é o nome de algum deus daquele período. Misael, em hebraico, quer dizer igual a Deus. O nome foi mudado para Mesaque, que é igual a Aku. A Aku era um deus sumeriano da lua. A relação que se fazia então, cultua a lua ao invés de cultuar Deus. Aku é igual a Deus. Ninguém pode ser igual a Deus, irmãos. Mas eles queriam que esse Deus, com esse nome que foi colocado, fosse igual ao Deus desses meninos. Troca de identidade. Azarias, em hebraico, Jeová tem ajudado. O nome foi mudado para Abidnego, servo de Nebo. Nebo era o principal deus cultuado na Babilônia. Então, irmãos, essa é a estratégia do inimigo. Ele quer mudar a nossa personalidade. Ele quer mudar o nosso comportamento para que as pessoas não vejam Jesus Cristo na minha vida. Porque o crente precisa andar nesse mundo mostrando não o Davi, mas mostrando Jesus Cristo através do Davi. E o inimigo não quer. Por isso que ele está sempre, implacavelmente, invadindo a nossa privacidade, querendo mudar o nosso comportamento. Agora, cabe salientar que esses meninos não aceitaram, mesmo longe da terra natal, não aceitaram a mudança dos seus nomes. Eles nunca, a palavra de Deus não mostra aqui Daniel chamando com os nomes do Egito, ou Daniel sendo chamado por Beltesazar pelos demais meninos, não. Mesmo que Nabucodonosor os chamasse dessa forma, eles não se chamavam, porque eles sabiam a identidade que eles tinham. E assim deve ser com o crente nos dias de hoje. Não identificar com os nomes, com os comportamentos, com as gírias, com tudo que esse mundo tenta nos impor. Não perderam as suas verdadeiras identidades. Mesmo vivendo no palácio do rei, não perderam as suas identidades. É um desafio para a minha vida, para a tua vida, irmão. Viver nesse presente século com a identidade de Jesus Cristo. Possa ser nosso desejo, até Deus nos levar para a eternidade. Sempre, aquele cara lá, aquela moça lá, eu vejo Jesus Cristo lá. Eu vejo Cristo na vida dessa pessoa. Possa ser a nossa identidade até comparecermos diante do Senhor. Não importa a dificuldade, não importa o problema, não importa a pressão que venhamos a receber ou ser exercida sobre nós. O que nós precisamos é ter um comportamento decidido e nos identificar com o Senhor que nos salvou, que veio a esse mundo para nos dar vida eterna. Então, as pessoas hoje tatuam em seu corpo muitas identificações com grupos. Nós não precisamos, porque nós temos tatuado no nosso coração o sangue de Jesus Cristo, que morreu na cruz. E quando nós temos isso tatuado no coração,
nós vamos externar com a nossa vida, se nós desejarmos demonstrar quem é o Senhor da nossa vida. Foi o que fizeram esses jovens. Não se preocuparam com a mudança que o inimigo desejava fazer de sua identidade. O diabo conspirando contra Deus, contra seus servos. Não importa o que digam, seja quadrado, seja até debochado, seja, como é que se diz aquela expressão quando receba bullying, não tem problema. Pode fazer bullying comigo, isso não vai me afetar. Vai solidificar o meu caráter para que eu possa melhor servir ao Senhor. Porque, como Paulo sofreu servindo ao Senhor, deve ser o nosso desejo de servir ao Senhor. O testemunho de quem é fiel reflete a verdade sobre Deus aos olhos do mais corrupto pecador. Foi o que aconteceu. Esses jovens não se permitiram trocar o seu nome. E se nós lermos lá o capítulo 3, 2, 3, 4, Daniel decifrando os sonhos de Nabucodonosor, aqueles 3 jovens sendo colocados na fornalha, ardendo. E quando Nabucodonosor colocou na fornalha aqueles homens que foram colocar os jovens, estava tão quente que aqueles homens que levavam eles morreram e eles caíram na fornalha. E Nabucodonosor se impressionou. Por quê? Porque ele viu Jesus Cristo na vida desses 4 jovens, desses 3 jovens, porque eram 4 que estavam dentro da fornalha. 3 jovens, mais Jesus Cristo que estava com eles. Porque eles não se deixaram invadir na sua privacidade em servir a Deus. Por mais que possa ser corrupto, o pecador ele pode ser transformado. E o crente, por mais poderoso que pode ser o pecado sobre a tua vida, sobre a minha vida, nós podemos resistir com Jesus Cristo. E glorificar a Deus como esses jovens fizeram. Foram homens que reconheceram o poder de Deus e não o poder intimidador de um rei carnal, profano, um rei que só buscava seus interesses. E depois nós vemos que esse rei foi transformado porque conheceu o poder de Deus sobre a sua vida quando passou 7 anos comendo como um boi selvagem, como um animal selvagem. E depois veio o seu entendimento e ele deu glória a Deus pelo poder de Deus. Por causa desses homens que foram fiéis, que não se permitiram na sua intimidade mudarem os seus nomes e principalmente seus comportamentos, porque tinham um objetivo e o objetivo era de servir a Deus. Então, além da implacável insistência, além da implacável invasão, a conspiração do diabo também, ela é implacavelmente ineficaz. Rapidamente, versículo 8. Ela não tem eficácia sobre a vida do crente, do servo de Deus que é fiel. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Não tem poder sobre mim esse teu alimento. Não tem poder. Por quê? Porque eu vou ficar do lado do meu Deus. Foi o que falou Daniel ao chefe dos eunucos. E Deus deu graça. Quando nós decidimos ficar do lado de Deus, irmãos, não importa a circunstância, não importa o problema, Deus vai nos dar graça para vencer. E se for para testemunho, principalmente, glorificar a Deus, muito mais, Deus vai nos dar a graça. Mas nós precisamos tomar o passo de não se contaminar, escolher ficar do lado de Deus. Esta igreja, durante 30 anos, tem escolhido assim, não se contaminar. Temos um órgão, temos um piano, graças a Deus por isso. É o suficiente para glorificar o nosso Deus, para louvar o nosso Deus. Por quê? Porque Deus vê o que está no nosso coração, a nossa voz da forma como é propagada. É isso que Deus está vendo. Porque nós aceitamos não nos contaminar com essas coisas que não agradam ao Senhor. Fiéis, que nós possamos continuar. Muitos que não estão mais aqui porque preferiram a comida do mundo. Se contaminaram e assim mesmo se excluíram. Não foi Deus que excluiu ninguém daqui, irmãos. Assim mesmo se excluíram. Por quê? Como o pastor falou, pássaros
de mesma pena vão juntos. Tem comunhão. A pessoa pode até ficar um tempo conosco, mas como o alimento que nós comemos é precioso e ela não tem esse desejo, ela vai embora. Ela vai se contaminar com as coisas desse mundo. Não é eficaz sobre o crente, mas muitas vezes quando a pessoa não está fundamentada na palavra de Deus, a pressão do inimigo leva com que as pessoas se afastem do Senhor. Por isso que é importante nosso tempo devocional, participação nos cultos, participação na promessa de fé, participação na oração, na intercessão, na comunhão. Tudo isso é importante porque é isso que nos fortalece, irmãos. Se esses jovens talvez tivessem só Daniel, só Ananias, só um deles, seria muito mais difícil eles resistir, mas quando estão juntos, não tem eficácia o inimigo sobre a vida. Nós aprendemos isso na escola dominical, que o cordão de 3 dobras, ele suporta muito mais pressão. Está lá em Eclesiastes. Se 2 caírem, fica muito mais fácil de um levantar o outro. Agora, se um tiver só, como vai se levantar? Como vai se aquecer se 2 deitarem, né? Se um deitar só, não tem como se aquecer, mas se 2 se deitarem junto, por mais que seja frio, um vai aquecer o outro. É assim a vida cristã. É eficácia para nós dizermos não às conspirações do inimigo. Isso aconteceu com a igreja primitiva, porque se não tivesse acontecido com a igreja primitiva, a nossa igreja não estaria aqui hoje. E isso está acontecendo com a nossa igreja hoje. Por quê? Porque daqui 10, 15, 20, 30 anos, essa igreja vai se manter aqui ainda por causa desse tipo de comportamento. Não aceitar a comida que o mundo oferece, porque ela não tem eficácia sobre a palavra do Senhor, que é muito mais poderosa. Não andemos, então, atrás, irmãos, das propostas deste mundo. Não andemos próximo ao pecado, porque é muito mais fácil nós cairmos quando nós estamos próximo ao pecado. Logo, logo, nós vamos dar mão ao pecado e vamos cair. Não vamos perder a salvação, mas vamos ser uma pedra de tropeço para o Evangelho. E esses jovens aqui pensaram muito na sua conduta, não só diante de Deus, mas diante do homem, Nabucodonosor, pelo testemunho. E houve transformação por causa do testemunho. Assim será conosco. 1 João 2,14, conforme lemos, eu vos escrevi, pois, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Já venceste. É presente. Isso deve ser na nossa vida, vencer o maligno todos os dias, como crente, como igreja, como um filho de Deus que ainda está aqui nesse mundo para que Deus seja glorificado. Não dê lugar a Satanás, irmão. Vale para mim também. Não podemos dar lugar a Satanás. Nós devemos desejar servir a Deus fielmente. Qual tem sido a minha condição, qual tem sido a tua condição diante das propostas do mundo? Lembra, como lemos, o mundo e a sua concupiscência vai passar. Mas o nosso testemunho, irmãos, se nós formos firmes e fiéis, mesmo dia que partirmos desse mundo, vai estar falando por nós. No enterro do meu irmão, a minha sobrinha veio me falar, eu já havia falado com ele já conhece o Evangelho, mas ela veio me falar que já fazia 1 ano que meu irmão estava lendo a palavra de Deus. Se fez uma decisão na juventude, ficou longe de Deus mais de 40 anos, se não fez uma decisão, se fez uma decisão agora na velhice, morreu com 75 anos, Deus o sabe. Mas pelo menos os últimos dias da sua vida estava lendo aquilo que poderia alimentar ele para a vida depois desse mundo. E nós devemos ter esse desejo, irmãos, de continuar tendo a palavra de Deus ao nosso lado, meditando. A guerra é diária. A conspiração do diabo é diária, é certa todos os dias. O escolher entre o santo e o profano é diário. Quem escolhe? Eu e o irmão, a irmã. E que nós possamos escolher conforme agrada
a Deus. Seja consagrado, seja santo. Proponha diariamente, no meu coração, no teu coração, não se contaminar com as coisas que esse mundo oferece. Se proponha a ficar firme na palavra do Senhor. E se tu estás aqui essa noite sem ter Jesus Cristo como Salvador, ou está nos ouvindo via internet, a única forma de vencer o vômito, a comida de porco, a erva brava, é Jesus Cristo. Só Ele vai transformar a tua vida. Só Ele tem poder de tu abandonar tudo isso. Então, o meu apelo, o meu convite é que reconheça nessa noite Jesus Cristo como teu Salvador. Para que possa, dia a dia, se alimentar daquilo que vai te preparar para estar eternamente na presença de Deus. Porque tem Jesus Cristo como Salvador. Então, o meu apelo, não saia daqui essa noite sem abandonar esse comportamento, essa vida que não agrada a Deus. Deus está do teu lado. Agora, tu precisa passar para o lado de Deus. E a forma de passar para o lado de Deus é reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Amém?